Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco pelo WhatsApp e eu envio para você esse material gratuitamente. Aí está o telefone, 99991520454. O DDD é 99, porque antes eu morava em Imperatriz, no Maranhão. Chegamos aí à última lição do trimestre, e neste trimestre nós estivemos estudando aí nas revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Tivemos aí como comentarista da revista editora Betel, do terceiro trimestre de 2024, o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Estudamos durante esse trimestre as seguintes lições. Lição 1, a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da Igreja. Lição 2, a Igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Lição 3, a relevância da Igreja no cumprimento de sua missão. Lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Lição 6, a relevância da igreja em cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Lição 7, a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Lição 8, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Lição 9, a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Lição 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Lição 11, a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Lição 12, a relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Lição 13, a relevância da esperança da volta de Cristo para a sua igreja, que é a lição que nós vamos ver hoje. Então hoje estamos estudando essa última lição e no próximo trimestre nós vamos ver uma importante revista sobre um tema importantíssimo também, que vamos compreender muita coisa através dessa nova revista, que tem como tema os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Vamos estudar aí, se Deus quiser, as seguintes lições. Lição 1, a lei e a graça. Lição 2, o primeiro mandamento. Lição 3, o segundo mandamento. Lição 4, o terceiro mandamento. Lição 5, o quarto mandamento. Lição 6, o quinto mandamento. Lição 7, o sexto mandamento. Lição 8, o sétimo mandamento. Lição 9, o oitavo mandamento. Lição 10, o nono mandamento. Lição 11, o 10º mandamento. Lição 12, a lei e o evangelho. Lição 13, a lei e a vida cristã. Vamos então à nossa lição de hoje. Lição 13, a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, o fundamento da esperança. Subtópico 1, firmes nas promessas de Cristo. Subtópico 2, a ressurreição de Cristo. Subtópico 3, a ascensão de Cristo. Tópico 2, a esperança do arrebatamento. Subtópico 1, promessas do arrebatamento. Subtópico 2, como será o arrebatamento. Subtópico 3, resultado do arrebatamento. Tópico 3, a recompensa da esperança. Subtópico 1, gozo e alegria na vida presente. Subtópico 2, reinar com Cristo. Subtópico 3, a manifestação futura. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto áureo da lição está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual a nossa grande esperança? É exatamente o dia que Jesus vem nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Então será um dia glorioso, um dia em que Jesus Cristo virá nos buscar. Ele vem sobre as nuvens, nos ares. Então nós vamos ver a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo e nós então vamos conhecer aquilo que nós sempre desejávamos, né? Vamos conhecer a glória do reino de Deus. Nós estaremos para sempre na Nova Jerusalém, a casa que Jesus nos prometeu de nos levar para morarmos com Ele lá. Conheceremos por fim nosso Deus, nosso Pai querido, amado, que nos amou primeiro, que deu seu próprio Filho para dar a vida por nós. Conheceremos integralmente o Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas maravilhosas, um Deus só. Glória a Deus, aleluia. Então todas as nossas expectativas, né, serão satisfeitas nesse dia. Verdade aplicada. A esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Então todas as coisas que nós vemos aqui na Terra são voláteis, né? São passageiras. Agora nossa fé está depositada em Jesus Cristo, que não muda nunca. Não tem nenhuma sombra de variação em nosso Deus. Ele é Deus, sempre foi Deus, continua sendo Deus e sempre será Deus. Não há mudança nele. As circunstâncias em que nós vivemos mudam continuamente. Mas Deus, o nosso Deus, é imutável. Textos de referência. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então veja a importância desse versículo, né? Desse primeiro versículo, olha só. A graça de Deus não é favor imerecido. A palavra graça é que significa favor imerecido. Mas graça de Deus é uma pessoa. É Jesus Cristo, olha só, a graça de Deus se há manifestado, ou seja, Jesus Cristo se manifestou, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, levou sobre ele, morreu por nós em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Isto aí é a graça de Deus. É Jesus Cristo e a obra que Ele realizou em nosso favor para a nossa salvação. Todo aquele que crê nisso é salvo. Então Ele trouxe salvação a todos nós. E quando eu digo todos, a palavra de Deus está dizendo todos. E significa todos mesmo. A oportunidade de salvação é para todos os homens. Como está em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, que diz o quê? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, do mundo todo. Então nós temos que renunciar às paixões, né? Aos desejos, às concupiscências. Aí significa todo desejo pecaminoso. Renunciar à impiedade. Temos que viver nossa vida neste presente século aí cheio de pecados, de toda coisa ruim, toda maldade. Temos que viver de maneira sóbria, justa e piamente, todo o tempo aguardando a vinda
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos buscar. Jesus deu a vida por nós, levou sobre ele tudo que era ruim que estava sobre nós. E nós somos purificados pelo seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por nós. E agora nós somos o povo especial, filhos de Deus, e devemos realizar boas obras. São obras do salvo, não mais para sermos salvos, mas obras que todos salvos devem realizar. Introdução da lição. Encerrando este trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo Jesus, é habitado do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Temos como âncora da alma segura e firme. Então, nós temos essa viva esperança em nós que nos é colocada pelo Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, então essa esperança nasceu em nosso coração e ela vive acesa pela presença do Espírito Santo. Estaremos já com Jesus Cristo morando na Nova Jerusalém. Estaremos para sempre com o Senhor. Então essa esperança é como a âncora, né, que nos segura em Deus, nos mantém firmes em comunhão com o Espírito Santo, o tempo todo nos santificando. Santificando quer dizer, estou ao mesmo tempo combatendo o pecado, afastando o pecado e ao mesmo tempo me aproximando de Deus. É isso que é a santificação. Tópico 1. O fundamento da esperança. As promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu, conforme lemos em Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Olha, as promessas de Deus são dignas de confiança. Por quê? Porque todas as promessas que eram para se cumprir, já se cumpriram. E se cumpriram integralmente, fielmente. Então, as promessas que ainda restam para serem cumpridas, evidentemente, se Deus cumpriu todas que estavam programadas, vaticinadas para acontecer, já aconteceram realmente, então é evidente que as que ainda não se cumpriram vão se cumprir cabalmente. É evidente isso. Então, a nossa esperança está firme em Deus e em suas promessas. Ele é fiel para cumprir. Já cumpriu os que tinha que cumprir e continua cumprindo e vai cumprir todas as promessas que estão registradas na palavra de Deus. Então nós temos que guardar, reter e guardar esta esperança, mantermos-nos firmes, esperando a vinda de Jesus para nos buscar. Tópico 1, subtópico 1, firmes nas promessas de Cristo. Antes de sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Também nos deixou riquíssimas promessas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, 3. Ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados. No entanto, os confortou com maravilhosas promessas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Assim reafirmou nossa adoção como filhos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então veja, Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele já disse aos discípulos que ele voltaria para buscá-los. Ele estava indo para o Pai, mas ele voltaria. Veja bem, os discípulos estavam super preocupados. Ali, quando havia o endemoniado, é Jesus que libertava. Quando havia alguém doente, Jesus curava. Quando os religiosos faziam alguma pergunta difícil, Jesus respondia. Então Jesus os guiava, os orientava,
né? Quando precisava ensinar, Jesus ensinava de maneira maravilhosa. Quando precisava pregar, Jesus pregava. Quando precisava curar todos, Jesus curava. Então, eles agora ficam meio que desesperados. Jesus está dizendo que vai embora, o que nós vamos fazer aqui? E aí, a hora que chegar alguém para ser curado, alguém para ser liberto, e agora quando fizerem perguntas para nós, veja, como é que nós vamos fazer? Jesus resolvia tudo, Jesus orientava tudo, Jesus estava à frente. E agora como é que nós vamos fazer? Ficaram então desesperados. Nós esperávamos que ele ia ficar conosco para sempre, reinar sobre todos, destruir o Império Romano. E agora como é que nós vamos ficar? Então Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados excessivamente, não fiquem ansiosos. Ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Quando estiver pronto, então, o lugar, eu venho buscar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde é que Jesus estará? Na Nova Jerusalém. Estará onde? No céu. Então, ele vem. A Nova Jerusalém existe? Existe. Agora, o lugar nosso é que é preparado, porque cada um terá ali o seu lugar, uma cidade maravilhosa. Então, nós estaremos lá. E já já Jesus vem, então, nos buscar. Agora ele diz para eles, olha, vocês não vão ficar sozinhos aí. Eu estou indo, mas eu vou enviar outro, semelhante a mim. Ou seja, eu vou enviar outro como eu. É Deus mesmo, o Espírito Santo, que vai ficar com vocês para sempre. Ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu tenho ensinado vocês, de todas as minhas palavras. Ele vai ajudar vocês na oração, ele vai consolar vocês, exortar, edificar. Será o amigo íntimo, estará morando agora dentro de vocês. Não é como Jesus estava ali, uma pessoa humana, mas o Espírito Santo fica dentro de nós. Ele está em nós e conosco, está em volta e dentro ao mesmo tempo. Olha só, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Agora não é Deus em forma de homem, mas é Deus Espírito Santo que mora dentro de nós, em toda parte, em todo momento Ele está conosco. É o nosso amigo íntimo, conhece tudo a nosso respeito, sabe, conhece todas as coisas, nossos pensamentos, intenções, tudo, Ele conhece. É Ele que nos mostra que nós somos filhos de Deus, é Ele que nos dá a certeza de salvação, é Ele que mantém viva a chama da esperança de Jesus vir nos buscar. Estaremos para sempre com Ele. É Ele que nos dá poder para pregar o Evangelho. É Ele que nos dá poder para curar a todos, libertar a todos. Nos dá poder para ajudar as pessoas a encontrarem Jesus Cristo e a salvação. Tópico 2. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O Evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem e o crucificassem, mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia ressuscitaria. Mateus 20, 19. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 24. Paulo adverte, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 17. Na ressurreição, nos é dada a garantia que, assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Logo, a ressurreição de Jesus é nossa esperança, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Olha, a ressurreição de Jesus é tão importante, é uma doutrina,
que deve ser ensinada e crida por todos, porque sem crer na ressurreição de Jesus, ninguém é salvo. Veja, está escrito em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja bem que é uma condição aí, né? Olha aí, você vai ouvir o Evangelho e vai crer. O Evangelho diz o quê? Que Jesus levou sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz, mas diz também que ele ressuscitou. Ele foi justificado em espírito. Ele nunca pecou. Ele foi ao inferno em nosso lugar, mas porque ele levou os nossos pecados sobre ele. Mas não porque ele merecia, não porque o juízo de Deus viria sobre ele. Ele nunca pecou. Então, ele levou o nosso juízo, ele levou a nossa culpa, ele levou os nossos pecados. Aí tudo que nos era contrário, aí as doenças, enfermidades, maldições, né? Como está em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Olha aí. Então ele levou tudo isso sobre ele, morreu em nosso lugar. Então ele estava ali, mas ele não podia estar ali, porque ele nunca pecou. Então ele é justificado em espírito e ele ressuscita. Então se Jesus se fez homem e ele, como filho de Deus, foi justificado em espírito e ressuscitou, assim também nós somos filhos de Deus. Fomos justificados por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então nós também ressuscitaremos. Mas tudo bem organizado. Jesus primeiro, né? Então ele morreu e ressuscitou. Aí, quando ele vier, então aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Então, é a ressurreição aí. Então acontece aí a ressurreição dos mortos em Cristo. Faz parte da primeira ressurreição. E nós que estamos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso aí é o que? O arrebatamento. Agora, esses que morreram em Cristo estão onde? Estão no paraíso, esperando o dia do arrebatamento. Todos esses que estão lá, nesse dia aí, vão ressuscitar e vão subir ao encontro do Senhor. E nós, se estivermos vivos, né, então seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor também. Veja que em Corinto, alguns se desesperavam, dizendo que não havia ressurreição de mortos. Ficavam desesperados. Eles pensavam que enquanto estivesse vivo, então a pessoa tinha ainda a oportunidade de Jesus vir buscá-lo. Mas se morresse, perdia a oportunidade. Olha só, não acreditavam na ressurreição. Então o apóstolo Paulo escreve dizendo para eles que todos serão ressuscitados quando Jesus vier buscar a igreja. Os mortos ressuscitam primeiro, aqueles que morreram em Cristo, evidente, morreram salvos. Então Paulo diz para eles, se vocês esperam aí a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, só nessa vida, que fé fraca é essa, que fé mais sem graça é essa? Essa fé aí não é fé em Deus verdadeira, não é fé que Deus quer que nós tenhamos. Nós temos que acreditar que se nós morremos salvos, nós seremos ressuscitados. Senão, a salvação seria só para aqueles que estivessem vivos e salvos na vinda de Jesus. E isso não é verdade, não é assim. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão no dia do arrebatamento. Tópico 1 sobre tópico 3, a ascensão de Cristo. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. João 7,33. Jesus subiu de forma visível. Enquanto os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele, uma nuvem o encobriu e os anjos apareceram e reafirmaram a promessa de sua volta.
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Também enfatizado por Paulo em sua carta. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Então é muito importante a doutrina da ressurreição. Veja, é preciso acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Olha bem, um corpo ali, corpo físico. Veja bem, ele foi glorificado. Então é o que vai acontecer no dia do arrebatamento, conosco que estivermos vivos. Seremos transformados. É o que aconteceu com Jesus. Ele tinha um corpo físico, né? Carne, osso, sangue, igual ao nosso. Então, ele ressuscita em corpo agora transformado, um corpo glorioso. Então, isso é básico na nossa fé. Nós temos que acreditar que o mesmo ocorrerá conosco. Então, aqueles que morreram ressuscitam, terão corpos também gloriosos. Agora, nós que estamos vivos, aí na vida de Jesus, no arrebatamento, nós seremos transformados, assim como ele foi transformado. Olha, ele não morreu, então o seu corpo não ressuscitou, não foi transformado? Então, todos que morreram em Cristo também vão ressuscitar, terão o corpo transformado, subirão. Jesus não subiu? E nós que estamos vivos, olha aí, do mesmo jeito. Olha aí, seremos transformados do mesmo jeito. Só que nós não experimentaremos o quê? A morte. Tem alguém que não experimentou a morte e subiu? Tem Enoque, tem Elias. Veja só. Então é possível aos que estão vivos também serem apenas transformados sem passar pela morte. Então temos base bíblica para afirmarmos que o arrebatamento levará tanto os que morreram em Cristo e estão salvos, quanto os que estiverem vivos nesse dia também serão arrebatados, transformados, subiremos ao encontro do Senhor. Então Jesus por várias vezes disse aos discípulos que ele voltaria para o Pai. Ele foi enviado. Agora, para salvar os homens, ele tinha que se fazer homem, tinha que ser em tudo semelhante aos homens. Porque é isso que dizia a palavra de Deus. É isso que nós vemos, por exemplo, em Levítico 25, né? Estávamos vendidos ao pecado, precisávamos de um remidor. O remidor tem que ser semelhante a nós, tem que ser um homem. Então Jesus se fez homem. Precisava de um homem que pegasse todos os pecados sobre ele e morresse em nosso lugar na cruz. Então é o que Deus fez. Enviou o seu Filho, que nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele todos os nossos pecados, o juízo de Deus, né, as doenças, enfermidade, maldição, tudo, e morreu em nosso lugar na cruz. Então ele é justificado em espírito. Então quando ele chega ao inferno, veja bem, foi julgado. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele matou alguém, roubou alguém, ele pecou? Não. Por que ele está aqui? Porque ele pegou os pecados de todos os homens sobre ele. Mas ele nunca pecou, então ele é justificado. E ele então sobe, ele é ressuscitado. Veja bem, o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, então ele não poderia morrer. Então veja que Jesus, quando sobe, tem mais de 500 irmãos presentes ali para testemunharem que ele subiu realmente num corpo, que eles viram esse corpo subindo. Esse corpo que esteve com eles, né, assoprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo, comeu junto com eles na praia, apareceu a vários deles, e agora tinha ali 500 pessoas como testemunha de que ele subiu, e eles viram um corpo humano, glorificado na verdade, mas viram o corpo subindo ao céu. E quando ele sobe, o anjo disse, olha, do mesmo jeito, olha, viram um corpo aí, físico, um corpo agora transformado, né, ressuscitado, glorificado. Do mesmo jeito que ele subiu, ele também vai descer
para vir buscar a igreja. Só que aí nós teremos duas fases, né? Primeiro, ele vem sobre as nuvens. Na segunda fase, no final da grande tribulação, ele desce no Monte das Oliveiras. Nessa primeira fase, que é o arrebatamento, ele vem buscar a igreja, todos os salvos, tanto os que já morreram, quanto os que estão vivos. Mas já na segunda fase, no final da grande tribulação, ele vem em glória, vem com a igreja e ele vem para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Olha aí, muita diferença. Veja que quem conduziu aqueles cerca de 500 irmãos até ali o monte, onde Jesus então foi para o céu, o próprio Jesus que os conduziu. Jesus falou com eles da vinda do Espírito Santo. Jesus orou por eles. Os anjos confirmaram que ele subiu, mas ele vai voltar. Vemos que Pedro menciona a vinda de Jesus para nos buscar. Vemos que Paulo menciona a vinda de Jesus para nos buscar. Então, tanto um apóstolo do primeiro colegiado como Pedro, como um apóstolo do segundo colegiado, que é Paulo, olha aí, todos afirmam a mesma coisa. Então, temos que manter firmes a esperança e estarmos na expectativa. Jesus pode a qualquer momento vir nos buscar. Tópico 2, a esperança do arrebatamento. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25,13. Então veja que é bem claro, Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Ali está falando o quê? Com discípulos. Nós todos somos discípulos. Quando ele ora pelos discípulos ali no capítulo 17 de João, ele diz bem claro que aquilo que ele está falando, as promessas que está fazendo, não é só para aqueles discípulos que estão ali, mas por todos que se converterão. E nós estamos incluídos aí. Então a advertência é qual? Vigiai e orai. Duas coisas que nós temos que estar fazendo. Então nós temos que viver em santificação, temos que estar prontos todo dia esperando a vinda de Jesus. Pode ser hoje. Então temos que crer e temos que viver essa viva esperança todos os dias da nossa vida. Tópico 2 sobre tópico 1, promessas do arrebatamento. Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva adornada pelo Espírito Santo subirá ao encontro de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Então veja, ele prometeu voltar. E a Bíblia, em Hebreus, está bem claro aí dito que ele então aparecerá novamente, virá nos buscar. Ele veio para morrer por nós, levando os nossos pecados. Então ele veio como homem na terra para fazer esta obra, a obra de salvação. Aí ele morreu, ressuscitou e agora ele vem buscar os salvos, todos aqueles que creram no Evangelho, creram naquilo que ele realizou por nós. Veja, o Abraão mandou o Eliezer, buscar uma noiva para Isaque, o seu filho. Nós sabemos que na tipologia bíblica, Abraão representa Deus Pai, o Eliezer representa o Espírito Santo, e aí o Isaque representa Jesus Cristo. Então, olha, o Espírito Santo foi buscar a noiva, o Espírito Santo está aqui conosco.
A noiva, no caso aí, era Rebeca, né? Então, olha só, agora ele traz então Rebeca, Isaac está orando no campo, vem ao encontro de Rebeca e leva Rebeca para casa, ao lado da casa do pai, né? Agora a casa onde morava antes, né? Abraão. Então ele leva Rebeca para lá, se casam então, estão agora juntos, esposo e esposa. Assim a igreja, a figura da igreja é o quê? A noiva. Rebeca representa a noiva, a igreja. O Espírito Santo nos conduzirá nesse dia ao noivo Jesus Cristo e nós estaremos morando na casa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus vem de onde ele está no céu, ele vem para nos buscar. Então, ele mora onde? Na Nova Jerusalém. Lá nós estaremos para sempre com ele. E veja que a presença do Espírito Santo em nós nos dá a certeza dessa salvação, nos dá a certeza da vinda de Jesus para nos buscar. Quem vai nos conduzir a Jesus é o Espírito Santo que mora em nós. Tópico 2, subtópico 2. Como será o arrebatamento? Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. 1 Tessalonicenses 5:1. Este acontecimento está prefigurado no Antigo Testamento, por exemplo, através de Enoque, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. O apóstolo Paulo nos instrui sobre este dia glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Então veja, há muita discussão sobre o arrebatamento. Alguns acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, como nós acreditamos. Outros acreditam que Jesus vem no meio da grande tribulação. Outros acreditam que Jesus vem no final da grande tribulação apenas. Outros acreditam que Jesus só vem no milênio. Outros acreditam que ele só vem no final do milênio. E assim são várias as teorias, né? São vários aí os estudantes da Bíblia, né? Os teólogos. E o que acontece? Aqueles que não têm o Espírito Santo, né? Aqueles que não são pentecostais, não são cheios do Espírito Santo, então eles acreditam diferente, é claro, porque eles não têm uma revelação como nós temos, mas as diferenças aí são bem grandes, né? Eu sempre coloco aí um quadro para você entender direitinho aí, um slide que mostra aí a segunda vinda de Jesus em duas fases. Então tem a primeira fase, você vê aí a grande diferença da segunda fase. Então a primeira fase é o arrebatamento, é antes da grande tribulação. A segunda fase é no final da grande tribulação. Então o arrebatamento, se nós olharmos aí no Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Enoque, né? Enoque conversava todo dia com Deus. Aí um dia Deus disse, Enoque, não vou aí todo dia conversar com você mais não. Vem para cá para nós conversarmos aqui em cima. Então Enoque foi trasladado. Enoque é figura da igreja. Nós também estamos aqui na terra, todo dia conversamos com Deus. Andamos com Deus, como Enoque andava. Aí Jesus Cristo vem já nos buscar. Nós estaremos lá em cima, no céu. Aí estaremos na presença de Deus. Aí poderemos conversar com Deus agora face a face. Então veja que o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isto, ele diz bem claro, ó, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor também. E por incrível que pareça, nós temos várias religiões que até se dizem evangélicas e dizem que não existe arrebatamento na Bíblia. E o que está escrito aí?
Que coisa mais clara que isso? Olha a importância desses versículos aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí está a palavra arrebatados, bem clara a palavra. Então, uma coisa assim que é difícil de entender, sabe por quê? Porque as pessoas não têm o Espírito Santo para revelar. Então eles leem, mas não enxergam. É aquele negócio que Jesus disse, tem olhos, mas não veem. Então temos que entender, olha, não são todos os que morreram que vão ressuscitar em encontro do Senhor. Não, só os salvos. Também não são todos os que estiverem vivos na vida de Jesus, só os salvos. Tópico 2, subtópico 3, resultado do arrebatamento. Teremos nossos corpos glorificados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Entraremos para as mansões celestiais, preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. Desfrutaremos de paz e prazer, morte, choro, dor, nunca mais. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Assim como é, o veremos. 1 de João 3, 2. Então veja, assim como tem corpos físicos, materiais, aí nós vamos ver aí corpos como os nossos, carne, osso, sangue. Agora existem corpos celestiais. Então, olha só, é diferente. Um corpo terrestre foi feito para viver onde? Na Terra. Se nós fôssemos destinados a morar na Lua, seríamos feitos de quê? De pó da Lua. Mas para morar na Terra, fomos feitos do pó da Terra. Então, temos o corpo terreno. Agora, para morar no céu, aí nós temos que ter corpos celestiais. Para morar na Terra, corpo material. Para morar no céu, corpo espiritual. Para morar na Terra, corpo que morre, que apodrece, se desfaz. Para morar no céu, corpo eterno. Veja só, corpo que não morre mais. Então aqui é mortal, lá é imortal. Aqui é passageiro, efêmero, lá é eterno. Aqui, nosso corpo é sujeito à morte, à doença, à dor, choro, tudo. Lá não tem nada disso. Lá é só prazer, alegria, felicidade, eternas com Deus. Lá ninguém tem pensamento daqui da terra, ideia de morar na terra de novo, ou desejo de morar na terra de novo. Não existe isso mais. Quando conhecemos a Deus é a perfeição. Conheceremos o amor. Veja bem, a expressão máxima do amor é Deus. Deus é amor. Veja bem, nós nunca mais nos lembraremos de nada de ruim. Não haverá mais tristeza, dor, pranto, nada disso. Tópico 3. A recompensa da esperança. Temos a serena certeza de que, andando em obediência e, segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 10, 14. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. É ela que nos leva a viver em labor de amor, com muitas fadigas e aborrecimentos. Temos uma esperança superior, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então veja, todos nós participaremos do tribunal de Cristo. E lá seremos julgados. Lá não é para condenação, é para premiação. Veja bem, aqui na Terra, por exemplo, existe o julgamento para condenação, Alguém cometeu um crime, a coisa vai ser julgada para ser condenado, tem uma sentença sobre ele. E também na Terra tem julgamento que não é
para a condenação. Então tem, por exemplo, um concurso aí de beleza. Olha ali, existe um julgamento? Existe. Mas o quê? Para premiar a vencedora. Assim também nas empresas. Tem lá, tem aqui, vamos julgar os funcionários. Qual o melhor funcionário? Nós vamos dar um prêmio. Olha aí, houve um julgamento, né, para premiação. Então lá, só os salvos participarão do tribunal de Cristo. Enquanto na terra está acontecendo aqui embaixo a grande tribulação, né, os juízos de Deus derramados, lá no céu nós teremos aí o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Então no tribunal de Cristo nós seremos recompensados pelas obras de salvos, pelas obras que nós fizemos como salvos. Então vão ser julgadas. Então, por exemplo, eu dei cesta básica aí, ajudei muitas pessoas pobres, mas por que você fez? Porque era período de eleição, eu queria o voto. Então, essas obras aí são queimadas pelo fogo, não valem nada. Foram feitas com a intenção de receber voto. Eu ajudei e tal, fiz aquilo. Mas por quê? Não, porque eu queria um cargo na igreja. Então, essa obra aí não valeu. Porque as intenções serão julgadas. Por que você fez? Por amor, por compaixão, por altruísmo, né? Sentiu a dor do outro, o sofrimento do outro. Então é ouro, aí tem prêmio. Então veja só, se for por interesse, qualquer tipo de interesse, esperando receber alguma coisa em troca, aí não recebe. Agora alguém vai perder a salvação? Não. O tribunal de Cristo é só para quem já está salvo. Então não existe condenação ali mais. Tópico 3, subtópico 1. Gozo e alegria na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos aparar nos desafios cotidianos desta vida. O salmista diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Salmos 146, 1. Com a esperança temos alegria na vida. Podemos exercer a paciência e suportar aflições com a firme certeza de que um dia descansaremos de todas elas. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3, 25 a 26. Então veja, existe o futuro glorioso com Deus, mas durante o tempo que nós estamos aqui na terra, também temos bênçãos do Senhor. Muitas são as bênçãos do Senhor, muitas são as providências de Deus a nosso favor, e nós podemos viver aqui muito bem, muito felizes. Podemos viver aqui fazendo a obra de Deus, realizando uma grande obra, sendo canais de Deus para abençoar a todos. Temos aí aflições, problemas, ansiedades, né, preocupações, muitas preocupações com as coisas que acontecem, que vão acontecer ainda. Passamos por problemas difíceis, né, perseguição, passamos às vezes problemas financeiros, às vezes doenças, né, enfermidades. Passamos por muitas coisas, mas o Senhor está conosco e nos livra de tudo isso. Ele nos ajuda em todo o tempo. Então Deus mantém viva essa chama de esperança em nosso coração, mostrando que Ele está conosco todo o tempo. Olha, estivemos agora na Escola Bíblica de Obreiros, em Macapá, lá no Amapá. Jesus curou mais de 50 pessoas. Olha só. Batizou 4 com o Espírito Santo, renovou 7 pessoas, salvou almas. Olha só, mostrando que está presente conosco, que nos ama. É por isso que Ele escolhe pessoas e dá dom do Espírito Santo, para manter essa chama acesa, essa esperança viva, essa fé em Deus, sabendo que Ele está conosco todo o tempo. Jesus está vivo. Do mesmo jeito que Jesus pregava, ensinava e curava todos, Ele continua fazendo, agora através da igreja. Ele usa a cada um de nós através do quê? Do Espírito Santo que está em nós. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus.
Tópico 3, subtópico 2, reinar com Cristo. A redenção consumada por Jesus Cristo fez com que os que estão em Cristo sejam designados, dentre outros, como o sacerdócio real. 1 de Pedro 2,9. Aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis e assim participa da sua natureza real. Tal verdade é corroborada em Apocalipse 1, 5 a 6, que expressa o resultado da perfeita redenção operada por Jesus Cristo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Somos participantes da realeza de Cristo. Apocalipse 5, 10, 24 e 6, 22, 5. Tal verdade revelada sobre a identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus deve reduzir-nos a um viver em gratidão, adoração, santificação, ação evangelizadora, expectativa quanto à vinda plena do reino. Venha o teu reino, Mateus 6,10. Pois ainda não é manifestado o que havemos de ser. 1 de João 3,2. Então veja que maravilha, somos considerados então o quê? Como sacerdotes. Olha aí, sacerdote é o quê? Aquele que oferece sacrifício em lugar do povo, aquele que apresenta a Deus, né, os problemas do povo, aquele que intercede pelo povo. Então nós podemos interceder e nós também podemos nos sacrificar em favor dos outros. Olha, estamos aí jejuando, né, orando, estudando a palavra de Deus, tudo o quê? Para abençoar as pessoas. É uma vida dedicada a Deus para sermos instrumentos de bênção para os outros. Também somos chamados de reis, olha só. Temos aí uma realeza, ou seja, representamos Jesus Cristo. Cada um de nós representamos essa realeza de Jesus Cristo. Ou seja, representamos o Filho de Deus na terra. Cada um de nós é a família real de Deus na terra. Tudo isso porque estamos em Cristo. Se Jesus Cristo é sacerdote e é rei, então estamos em Cristo. Somos sacerdotes e reis. Temos que viver, então, em adoração, em santificação. Temos que viver fazendo a obra de Deus, evangelizando, ganhando almas, produzindo para o reino de Deus. Somos o quê? Imitadores de Jesus Cristo. Jesus fazia o quê? Pregava, ensinava e curava a todos. Temos que imitar Jesus Cristo. Temos que desejar sempre a vinda de Jesus para nos buscar. Temos que amar a vinda do Senhor. Tópico 3, subtópico 3, a manifestação futura. O texto de Colossenses 3, de 1 a 4, é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo. Ao mesmo tempo que o nascido de novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade devida, também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vida de Jesus, da nova vida que já começou. Esta segunda vinda do Senhor, como expressou Rousseau Shedd, Epístola da Prisão, Vida Nova, 2005, página 262, marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Aparecerão com Cristo, 1 Tessalonicenses 4,14, revestidos de sua glória, dando assim a última confirmação da verdade de que quem tem Cristo como Salvador e Senhor, possui tanto quanto aquele que tem a Jesus e também o mundo todo. Então todos aqueles que são salvos, ele tanto vive como salvo, como também mantém a esperança de estar para sempre com o Senhor. Aquele que mantém essa esperança viva, essa chama acesa de desejo de Jesus vir nos buscar e acreditar nisso, ele automaticamente vive em santificação, lutando contra o pecado e ao mesmo tempo vive em oração, jejum, se aproximando de Deus, estudando a palavra de Deus, evangelizando. Por quê? Porque está em comunhão com Deus. Se o crente está esperando Jesus vir buscá-lo e sabe que existe um tribunal de Cristo, onde obras que ele faz de salvo serão julgadas, então ele estará fazendo essas obras. É evidente isso. Um crente que não está produzindo nada é porque ele não tem a chama da esperança acesa. Ele não acredita que realmente Jesus está chegando para buscá-lo. Jesus diz que quem crê nele tem a vida eterna.
Então nós já estamos vivendo essa vida eterna. Um período dessa vida eterna é aqui na Terra, é bem rapidinho, passa rápido. E vai continuar lá na eternidade, na Nova Jerusalém. Veja bem, mas já começou. Às vezes tem muita gente pensando que vai começar ainda a vida eterna só depois do arrebatamento. Não. No dia que nós nos convertemos, já começou essa vida eterna com Deus. Deus está conosco todo o tempo, o Espírito Santo vive em nós. Conclusão. As verdades do Evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança, 1 de Pedro 1,3. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus e a vida eterna em Cristo é maior entre todas elas. Então, nossa esperança viva é a vinda de Jesus para nos buscar. Então, enquanto temos essa esperança, enquanto temos esperança da vida de Jesus para nos buscar, nós cremos nas promessas de Deus. E existem muitas promessas de Deus que se cumprem todos os dias. Algumas já cumpriram, outras estão se cumprindo, outras vão se cumprir ainda. E nós cremos, então, inteiramente que as promessas de Deus irão se cumprir na nossa vida. Existem promessas de Deus para Israel, existem as promessas de Deus para a igreja, existem as promessas de Deus para quem obedece a Deus, existe a promessa de salvação a todos aqueles que creem, existem as promessas para cura, libertação, existe a promessa de um coração novo, existe a promessa de paz, existe a promessa de uma família feliz, uma família que serve ao Senhor, unidos, pais, filhos, esposo, esposa. Existe promessa de proteção de Deus para nós. Existe a promessa de provisão. Nunca vai nos faltar o alimento, a roupa, o vestuário, a casa para morar. Nunca vai faltar. Existe promessa de vida abundante com Deus, vida alegre, feliz. Existe até promessa de que nunca vai faltar chuva, nem sol. Não vai faltar alimento. Então temos que saber, as promessas de Deus são infalíveis. Vamos orar agora? Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisto? Você é salvo agora. Todo aquele que crê nisso é justificado, é declarado salvo. Começa uma vida nova agora como filho de Deus. Então, você agora entrega a sua vida a Deus e o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Então você sente agora um desejo, uma necessidade de pedir perdão a Deus. E você recebe agora o perdão. Você agora recebe o Espírito Santo que vem morar em você. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus cura você agora de toda doença, toda enfermidade. Aí vai depressão, ansiedade, aí qualquer problema, problema de coração, aí um caroço se você tem, coloca a mão em cima agora, vai desaparecer, você vai ver, Deus está presente, Deus é poderoso, Deus nos ama e Ele cumpre as suas promessas. E uma das promessas é exatamente de nos curar de toda doença e toda enfermidade. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, estão agora entregando-se totalmente a Ti. Ó Senhor, estão se arrependendo agora e pedindo perdão. Recebe por filhos agora. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o Espírito Santo agora que vem morar em você. Você agora se torna filho de Deus, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta, em nome de Jesus. Sai agora todo mal, em nome de Jesus. Caroços desapareçam agora, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, tudo em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Covid-19, sai em nome de Jesus. Todas as viroses, enfermidades, saiam agora em nome de Jesus.
Toca, Senhor, nessas vidas agora. A glória a Deus. Toca, Jesus, toca, Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Te pedimos aí, dê um legal aí, um joinha aí embaixo. Se inscreve no nosso canal, é grátis, não precisa pagar nada. Se inscreva aí, vai nos ajudar a divulgar esses vídeos para outras pessoas. Nós não cobramos nada de você, tudo gratuito. Pelo menos faça isso, dê um legalzinho, clica aí, se inscreve no nosso canal, vai nos ajudar a divulgar esses vídeos para as outras pessoas. Nos ajude aí. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito dessa lição, tem muito material aí, tudo gratuito, envio para você. Toda semana envio gratuitamente. Então você entre em contato conosco e diga, quero receber material de apoio ou material extra, né? Aí da revista Betel, coloca Betel porque eu comento outras revistas. Então coloca da revista Betel. E diga aí o seu nome e a cidade onde você mora. Não se esqueça, você que é do Uruguai, que nós estaremos aí nesse mês 10, mês de outubro, dias 25 a 27 de outubro, aí num congresso de Escola Bíblica Dominical, aí com o pastor Elton, na cidade de Taquarembó, aí no Uruguai. Não perca, esteja aí conosco, convide todos que você conhece, que moram aí próximos, para nós estarmos juntos aí. Nós também vamos orar por curas, libertações, batismo com o Espírito Santo, por salvação de almas. Então esteja conosco aí. Você que é do Rio de Janeiro, nós estaremos aí em novembro, se Deus quiser, nos dias 21, 22 e 23. O evento será então às 19h30. No dia 24, nós teremos 9 horas da manhã e também à noite às 18h30. Então esteja conosco aí, do dia 21 até o dia 24, na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ali uma cidade muito bonita, na beira-mar. Então esteja conosco, participe lá no MHCEI, que é o Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional em Rio das Ostras. Fica aí na rua Fernando de Noronha 35, no bairro Nova Aliança, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É lá com o pastor Mauro Borges. Então não perca, esteja aí conosco. Olha, vão ser dias maravilhosos. Estaremos ministrando aí muitas curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, presença poderosa de Deus. Estaremos aí sendo canais de Deus para abençoar todos que estiverem ali. Não perca, estaremos falando sobre missões, sobre dons do Espírito Santo, sobre escola bíblica dominical, muitos assuntos, e todos os dias estaremos orando por cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, todos os dias, salvação de almas. Então esteja ali e participe ativamente. Esperamos então ter ajudado a todos. A paz do Senhor, Deus abençoe.